Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos ustedes, a todos os obreiros, colaboradores, CPOs, grupos e a todos os servos de Deus. O programa Obreiros em Foco, como todas as semanas, se dedica justamente para a edificação e fortalecimento espiritual de todos os obreiros. Daqui um rato nós outros vamos a revelar a sexta profecia. Cada dia estamos revelando, são 9 profecias que se cumprirão em el fim dos tempos. E a cada dia estamos revelando uma señal que esta profecia é verdadeira. Vamos a participar do momento de la meditação que edifica, que fortalece e que aviva a vida espiritual de todos os obreiros. Pero, ao final do programa, eu quero invitar não somente obreiros, colaboradores, CPOs e servos, mas a todas as pessoas que necessitam que em sua vida suceda uma decisão que pueda cambiar esta vida de dolores, lágrimas e humilhações. Por isso, pido a todos que preparem um vaso com água. Meu vaso com água já está aqui preparado. Prepara-lo tudo. Envia-nos o nome de sua família, seu nome também, porque ao momento que você esteja com nós outros clamando, este Deus que decidiu e que cambiou a vida de Jacob, ele também cambiará sua vida e esta situação se transformará em bendição. Nosso WhatsApp já se encontra à disposição de todos, 099 895 9144. Vou repetir, 099 895 9144. Você pode enviar seu nome e também o nome de toda sua família. Vamos começar o programa mostrando uma história de uma pessoa que, lutando com Deus, houve em sua vida uma decisão. Há pessoas que estão decididas a morrer sofrendo. Há pessoas que estão decididas a viver toda a vida chorando e lamentando-se. Mas há pessoas que estão decididas a não mais viver uma vida humilhada, viver uma vida completamente amargada. Acompanhe a essa história e já regressaremos com todos vocês. Mi nombre es Marisol Chaguay, tengo 20 años. Antes de yo ingresar a la Iglesia Universal, tenía una vida destruida a causa de los problemas en casa con mi papá. Él siempre vivía insultándonos, tratándonos mal, inclusivemente a mi mamá. Entonces, a causa de toda esa situación, llegó un momento en que yo estaba depresiva, tenía deseos de matarme, tenía realmente muchos pensamientos errados. Los problemas en casa eran constantes. Mi papá siempre maltrataba a mi mamá con insultos, a nosotros siempre nos trataba mal. Por causa de esos problemas, en el colegio, yo era una chica depresiva, llena de complejos, llena de inferioridad. Yo realmente no creía en mí mismo, porque mi papá siempre me decía que yo no servía. Llegó un momento en el colegio, con mis compañeros del colegio, ellos me invitaban, ¿sabes qué? Mira, vamos a tomar. Entonces, así yo me fui involucrando en el vicio del alcohol. Entonces, llegó un momento que eso era por días, pero ya después se fue tornando algo que ya era casi siempre. Entonces, comenzamos con el alcohol y después comenzamos con el tabaco. Entonces,
Aún así, compartiendo con mis compañeros del colegio, aún estando con ellos, era una alegría momentánea, no era una alegría realmente verdadera. Porque cuando yo estaba con ellos y compartía con ellos y compartíamos licor y tabaco, era algo que realmente yo me sentía feliz, pero por el momento. Porque cuando yo llegaba a casa era totalmente diferente. Cada vez que yo llegaba recibía un insulto, cada vez que yo llegaba recibía un maltrato o una mala palabra. Entonces había momentos que yo no quería llegar, no quería por la situación. A causa de todo eso, intenté cortarme las venas, intenté tomar pastillas, porque realmente para mí no tenía sentido la vida. Y en la parte económica en casa había momentos que no había que comer. Pasábamos varias necesidades. Mi papá trabajaba, a veces nunca le alcanzaba el dinero, o inclusivemente él trabajaba, pero el dinero que él tenía del trabajo, pues todo él se lo tomaba. Entonces él se iba con los amigos a tomar. Y a causa de eso llegó inclusivemente mi mamá también a crecer una depresión, porque ella como madre, ver que sus hijos no tenían nada que comer, ella se desesperaba. Y había también ella una depresión, que inclusivemente ella iba a las tiendas a fiar para darnos de comer. Entonces todo ese sufrimiento yo lo vi en casa. Fueron 7 años los cuales yo sufrí de esa manera, llena de depresión, llena de complejos, problemas en casa, donde no había que comer, donde siempre veía a mi mamá llorando. Entonces fueron 7 años de sufrimiento. La primera vez que nosotros vinimos aquí a la Iglesia Universal fue un cambio total. Fue un cambio en el cual nosotros nunca habíamos vivido, porque aquí encontramos una paz, e inclusivemente la palabra de Dios que nos enseñó que nosotros sí podíamos vencer y sí podíamos cambiar la situación. Se dio la oportunidad de participar en la campaña de Israel y yo quise obedecer la palabra de Dios. Yo no pedí nada en la campaña, yo solamente quería obedecer su palabra y quería que sea su voluntad hecha en mi vida. Tanto así que yo conquisté un solar en lo cual yo poco a poco fui construyendo mi propia casa y me volví independiente. Tengo un trabajo independiente. Todo lo que quizás yo no tuve con mis padres, Dios me dio. Entonces, para mí la campaña de Israel es todo en el altar, porque Dios respondió y me dio mucho más de lo que yo ni siquiera había pedido. Todo cambió. La comunión con mi papá es muy diferente, ya hay esa comunicación, hay ese amor, ese respeto contra mis hermanos, con mi mamá. Todo realmente cambió, es muy diferente el día de hoy. La Marisol de antes era una Marisol llena de complejos, llena de inferioridad, llena inclusivemente que siempre yo creía las palabras negativas que me decían, pero hoy en día no. Hoy en día yo sé que soy capaz, hoy en día yo sé que puedo porque Dios está conmigo. Hoy en día realmente yo tengo la certeza de que pase por lo que pase, yo voy a vencer. La decisão é algo que tem que nascer de Quando Jacob ele decidiu não mais viver aquela vida de aparência, ele foi e lutou com Deus. Antes lutava em contra Deus, mas quando lutou com Deus, decidiu lutar com Deus, a vida dele se transformou. Já vou mostrar mais uma história de quem tomou a mesma decisão de Jacob. Mas antes, quisera eu revelar para você a sexta señal, a sexta profecia dita por ele próprio Senhor Jesus. São 9, como você pode observar. 9 profecias que se cumprirão em ele fim de los tempos. São 9 profecias que têm que cumprir-se. Vamos à sexta profecia. Aí está. Terremotos. Jesus dijo que hablar terremotos, não é terremoto, terremotos em ele plural. Aí está escrito, Mateus capítulo 24, versículo 7, Jesus dijo assim, e terremotos
em diferentes lugares, não é só em um lugar, em diferentes lugares. Ele dijo que isso ia passar, e já está passando, e somos prova de tudo isso, que terremotos já estão acontecendo, e é uma señal da venida do Senhor Jesus. A explicação diz assim: se estima que se ocorre ao derredor de 500.000 terremotos cada ano, que foram detectados com a instrumentação atual, de los quais se pode sentir ao derredor de 100.000 de estes temblores. Ou seja, a cada ano, a cada tempo que passa, os terremotos vão aumentando para se cumprir a profecia que foi dita por ele, Senhor Jesus. Por isso, como servos de Deus, cada sinal que estamos observando, vendo, estamos pendentes que a profecia está se cumprindo. Vamos a mais uma história de uma pessoa que tomou uma decisão. Você já tomou a decisão, porque eu já tenho aqui minha identidade. Se é possível colocar aí em pantalla, aí está. Porque estamos nos preparando, porque vamos ao vado de Jaboque. Como Jacó tomou a decisão, não quero mais viver esta vida. Eu quero a vida que tuvo meu abuelo Abraão, meu padre Isaac, e ele lutou com Deus, e o que Deus hizo em la vida de Abraão, de Isaac, isso muito mais em la vida de Jacó. E ele quer ser também em sua vida. Acompanhe a esta história e já volveremos para o momento de la meditação. Deje su vaso com água preparado, prepare-se, envie seu nome, ele nome também de toda a sua família, porque vamos clamar. E ele clamou, subirá a Deus. E Deus, ele tomará a decisão para que você não siga em esta situação que se encontra sua vida. Acompanhe esta história. Mi nombre es Helen Munguía. Mi vida era un fracaso económicamente porque no encontraba trabajo. Pasé pasar hambres, no tenía ni para la renta. Pasé muchas necesidades económicamente, que a punto no, de estar pidiendo prestado o que me regalaran comida para comer, porque no tenía nada. Con eso me vino con depresión en mi vida. En ese tiempo donde yo vivía, los vecinos, me recuerdo siempre que ellos siempre me tocaban la puerta para ver si iba comido o quería comer, porque ellos siempre me daban un plato de comida. ¿Entiendes? Yo siempre me recuerdo todo eso, lo que yo pasé años antes de ser yo diezmista. En el fondo del pozo es cuando yo no tenía, por ejemplo, para la renta. ¿Entiendes? Usted sabe que aquí uno tiene que tener para pagar su renta, porque si no lo sacan. Entonces yo llegué a punto de no tener nada para la renta. En ese tiempo mis hijos estaban en mi país, entonces no tenía ni para mandarles para ellos. Llegaban días que no tenía ni para comer para la noche, me tenía que ir a dormir sin comer, y eso me deprimía un poco más. Me ponía estaba muy frustrada porque pensaba también que mis hijos también estaban pasando lo mismo. Entonces vino con la mente para mí que me quitara la vida, que ya no tenía sentido vivir ya más. En ese tiempo yo vivía digamos en un cuarto, ¿entiende? Entonces cuando escuchaba que la dueña llegaba, entonces yo tenía miedo que tal vez ella me iba a preguntar: ¿y el dinero de la renta? ¿Dónde está? En que ya llevas un mes, ya pasó el mes, vas un mes y medio que no ha pagado, ya va a venir otro mes, ¿y por qué no paga? Entonces me daba me daba vergüenza y a la vez también miedo, porque me podía sacar para afuera. No encontraba trabajo. Mi trabajo si encontraba, no duraba mucho.
Por algún motivo siempre me sacaban para afuera. Entonces para mí era frustrante. O siempre dejaba mi información, mi número de teléfono para que me llamaran y nunca me llamaban. Siempre pasaba sin trabajo. Mi peor momento fue con las deudas. ¿Entiende? Porque cuando uno busca así prestado, así a veces le ponen con intereses. Entonces se va sumando más. Entre más, si la persona paga más pronto, sale más rápido de eso, de los intereses. Pero si no, los intereses van subiendo. Entonces yo estaba pero bien desesperada con eso. Cuando yo llegué a la iglesia, ahí yo vi que Dios abrió puertas, Dios respondió. Dios respondió ahí que ya no estaba, ¿cómo se llama?, alquilando. Ya nosotros salimos de alquilar. Ahí Dios abrió una puerta para nosotros tener una casa. Dios abrió puerta también para yo tener mi propio negocio. Dios me bendijo con mi propia casa. Después vino mi negocio. Mi negocio se trata de un daycare para cuidados de niños. Aparte de que hemos pasado por esta pandemia, yo siempre he tenido niños. Dios siempre me ha honrado. Siempre hemos prosperado, tengo de lo mejor. Ya no duermo así con hambre, como me pasaba anteriormente, porque tengo para comer, ¿me entiende? Siempre busco lo mejor, ¿me entiende? Ya no busco, ¿cómo se llama?, andar buscando prestado, porque ya tengo ya no me hace falta. Entonces, todos esos problemas que yo tenía, la depresión, las deudas, se acabaron. He conquistado mi casa, mi propio negocio, me fui, ya soy una persona, ¿cómo se llama?, independiente, trabajo por mi cuenta. ¿Cómo se llama?, también tengo mi carro del año. Económicamente he sido muy bendecida ahora. Mi vida ha cambiado, mi vida como era antes, hasta mi familia dice, mi padre dice, wow, Dios te ha bendecido mucho, porque la forma que yo vivía antes, como estamos ahora, Dios me ha bendecido bastante. Cada servo de Deus, cada discípulo dele Senhor Jesus, sabe que é necessário que um esteja a cada dia vigilando, cuidando-se, alimentando-se de la buena comida, que é a palavra de Deus, e mantendo sua vida diária no altar, com a chama encendida. Eu estava meditando no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 2, e mire as palavras de um discípulo de Jesus, usado por ele Espírito Santo. Ele disse assim: em los quais anduvestes em outro tempo, segundo a corrente deste mundo. Mire Pablo acordando a seus seguidores, a los seguidores de Jesus, ao pueblo, que antes estávamos de acordo a la corrente deste mundo. Qual é a corrente deste mundo? Hablar mal de los demais, guardar ressentimento, viver uma vida sexualmente hablando desordenada, viver com malos pensamentos, malícia, ou seja, toda desordem que las tinieblas lhe gusta, que las tinieblas aplaudem e que deixa a uma persona debilitada espiritualmente. Ele digo, em los quais anduvistes em outro tempo, segundo a corrente deste mundo. Antes andávamos, actuávamos, vivíamos de acordo a este mundo. Aí ele diz, conforme ao príncipe de la potestade del aire. Ou seja, aí ele está falando de los espíritos malignos. Vivíamos sequestrados, vivíamos escravo de la voluntade de la carne. Agradava-nos, nós outros agradava a las tinieblas. Antigamente, antes era assim.
mas quando hubo a liberação, quando hubo o encontro com Deus, ele bautismo do Espírito Santo, graças a Deus, já não estamos andando mais de acordo com a corrente deste mundo e, como diz aí, conforme ao príncipe de la potestade del aire. El Espírito que agora opera em los hijos de desobediência. Esses espíritos, eles vivem actuando em los hijos de la desobediência. Todo hijo ou todo aquele que se converte desobediente são usados e possuídos pelos espíritos e são usados para desviar os obedientes. Quantos que estavam obedientes e porque escutaram a outro desobediente e se deixaram enganar e foram sequestrados porque se converteram hijos desobedientes. Pense em tudo isso, porque obreiros, porque colaboradores, CPOs e todos os servos, porque ele diabo trabalha para nós outros nos convertermos desobedientes, porque a desobediência separa, aleja, apaga a um servo de Deus. Quantos que você conhecia, que eu também conhecia, que eram hijos fiéis, que eram hijos discípulos, que eram hijos servos, mas porque deram ouvidos a outros desobedientes, se converteram desobedientes e prisioneiros de uma trampa enganadora. Cuidemos-nos para que o mesmo não passe comigo, para que o mesmo não passe com você. Vida velha, vida antiga, vida suja quedou para trás. Vida de fé religiosa, emotiva para trás. Agora estamos vivendo como hijos obedientes, hijos de la fé, discípulos de la fé, e nada pode nos detener. Vaja preparando-se como hijos, porque este sábado agora estaremos em uma reunião mais, para obreiros, para colaboradores, para CPOs, grupos, servos, membros. Sábado passado foi uma bendição, será às 4h30 da tarde, aqui, no Templo de la Fé, Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, e esta invitação se estende a você que está apartado, que por um motivo ou outro se converteu um hijo desobediente. Há muitos que estão regressando. Eu estou atendendo, estamos ajudando, não estamos criticando, estamos apoiando para que possam levantar-se. E você pode se levantar, porque Deus, Ele quer que você se levante. Passe a voz, porque este sábado a hora será tão forte que, através do Espírito Santo, você será avivado espiritualmente. Traga sua Bíblia, porque és nuestra arma de guerra. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. Senhor nuestro Deus e Padre, Deus Todo-Poderoso, Deus que através da decisão de Jacob, Ele, Senhor, apareceu em la vida dele, porque ele estava decidido a não mais viver em aquela vida antiga, dominada pelas emoções, dominada pela vontade personal, para ser tu própria vontade.
Dejó de ser hijo, mi Padre carnal, para ser um hijo de Deus. Ó Espírito Santo, eu oro por todas as pessoas que em este momento necessitam de ajuda, já não aguentam mais, já não suportam mais viver em esta vida amargada. Espírito Santo, que todos os obreiros, obreiras, que todos os servos vaja para o elevado de Raboque decidido, não mais viviam na vida de aparência, mas glorificar a Deus através de sua vida, através de seu testemunho. Meu Padre, consagra estas águas, e quando bebermos destas águas, suceda a sanação, a liberação, fortalecimento espiritual, liberação de todo pensamento maligno, de não volver à vida antiga, à vida suja que tinha antes. Eu determino este vaso com água consagrado em nome de nosso Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Bebamos del agua. No se quede fuera de todo lo que sucede en la actualidad. Ingrese al Instagram y búsquenos como @obrerosecuador. Siga nuestra página y active las notificaciones. Vea todos los mensajes de Obreros Ecuador y comparta su opinión. @obrerosecuador. Não vá olvidar-se que sábado a hora nadie pode perder esta grande reunião donde Deus se manifestará grandemente em sua vida. Desde aqui, do Templo de la Fé, para todo o país, será transmitido para todas as igrejas universal do Reino de Deus. Mientras não chega dia sábado, hoje estaremos às 11 da noite com o senhor Obispo Gustavo, com os pastores, lá, Caminata de la Fé, começa às 11 da noite, através de Oromá TV em vivo, Rede Aleluia, Rádio Ecoantena 1030 AM e por Sonorama FM 103.7, para que você pueda participar deste clamor de la Caminata de la Fé, para que uma decisão aconteça em sua vida. E 1/4 para a medianoite, desde o altar, estaremos clamando por você, por sua casa, por sua família, por esta nação. E eu creio que Deus bendecirá grandiosamente. Acordando que amanhã teremos a reunião de la sanação em todo o país, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, aqui no Templo de la Fé, 7 da manhã, o primeiro serviço, depois às 10, 12 do meio-dia, 3 da tarde, às 5 da tarde e a última às 7 da noite, respeitando o protocolo, distanciamento, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus, espalhada em todo o país. Busque uma igreja mais cerca a seu domicílio. Se você está cerca do Templo de la Fé, Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, para que Deus pueda lhe bendecir. Hasta amanhã. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.